Olá, meu nome é Esmeraldina Leite Coelho, sou professora nível primário. Comecei a atuar oficialmente como professora em 1992, na cidade de Porto Velho. Em 99 eu vim para São Miguel do Guaporé e em 2005 comecei a atuar na educação quilombola, na comunidade hoje conhecida como Quilombo de Jesus, que na época era apenas uma comunidade ribeirinha, caracterizada como comunidade ribeirinha. Minha atuação na educação quilombola, como eu disse, veio desde 2005, a convite da então secretária de Educação na época, Odila Maria Aguirro, que soube que através da minha relação familiar com os moradores da comunidade e veio me convidar para atuar como professora a nível de 1ª a 4ª série, porque eles estavam sem professores. Eu de pronto aceitei e desde 2005 eu atuo. Não mais diretamente com eles lá no Quilombo, mas sempre fazendo a ponte Quilombo, escola, os estudantes, moradores, com a escolarização. Hoje eu atuo na educação de jovens e adultos, que é a instituição que atende lá os estudantes adultos do Quilombo. Tem o município também que atende os estudantes em nível de 1º ao 5º ano. E o EJA, o CEJA Getúlio Vargas, que atende de 5º ao 8º e ensino médio. Inicialmente comecei com a graduação em artes visuais, fiz uma especialização em história e cultura brasileira e africana e depois, atualmente estou fazendo licenciatura em educação do campo, que para mim tem tudo a ver com a questão da especificidade da educação escolar quilombola. Quanto às diretrizes curriculares da educação escolar quilombola, eu tive a grata satisfação de ser convidada pela CONAC para participar da construção dessas diretrizes. Então, por 2 vezes eu estive em Brasília, num seminário, para a gente discutir a minuta do que seria hoje as diretrizes da forma como a gente conhece hoje, e participando, discutindo e propondo o que seria de fato as diretrizes curriculares para a educação escolar quilombola. Mas trazendo isso para o Estado, percebemos que as diretrizes ainda constam apenas no papel. A sua efetividade ainda vai demorar bastante para acontecer. Exemplo disso é o currículo. O currículo trabalhado, pelo menos na realidade do Quilombo de Jesus, ainda é o currículo urbano. O que é trabalhado aqui na sede, não há nenhuma adequação, nenhuma alteração, ele é empregado tal qual na comunidade, na escola, com os estudantes do Quilombo. O que se propõe nas diretrizes é que seja feita essa adequação, observando a realidade dos estudantes, o perfil dos estudantes, local onde os estudantes vivem. Outro ponto que a gente contribuiu bastante, que foi a questão do respeito à cultura alimentar desses povos, que a merenda fosse baseada, o cardápio baseado respeitando a cultura alimentar. Isso também não acontece. Atuar no Quilombo de Jesus é bastante difícil. O Estado não propõe, não disponibiliza aos professores nenhum tipo de estrutura.
tirando o veículo que leva os professores, leva e traz os professores para atender o quilombo, não tem mais nada que venha do Estado. Não tem uma sala de aula do Estado, não tem uma escola do Estado, não tem material que o Estado forneça direto para o quilombo. Isso não tem como a gente dizer que é culpa da escola ou culpa da gestão, porque se isso não parte da própria administração maior, que tem que haver um direcionamento tanto de material quanto de estrutura, de como, seguindo o que a diretriz propõe, né, ou determina que seja feito, não tem como culpabilizar a escola, porque a escola faz o máximo, a gestão ela faz até onde pode ser feito, né, a lotação de professor, o mínimo de material necessário para a execução das aulas, material didático também específico não é disponibilizado, até porque o próprio Estado de Rondônia não solicita ao MEC os materiais didáticos específicos para se atender ao quilombo. Se não se solicita, esse material de fato não vem. Tirando essa dificuldade de estrutura, nós temos também as dificuldades de modalidade de ensino, porque a modalidade apresentada aos moradores do quilombo não é uma modalidade ao qual eles conseguiram se adequar, que é a modalidade chamada modular, onde os estudantes vão estudando por disciplina, de forma esporádica, não tem uma continuidade, é apenas uma vez por semana, e os estudantes não conseguem, esse período que eles ficam sozinhos, sem uma orientação, avançar. Avança, mas é um avanço lento, muito lento. Eles precisariam de mais tempo com os professores, ou pelo menos alguém orientando os grupos de estudo. Com relação à formação dos profissionais de educação, eu particularmente participo de bastante formação, encontros, ou proposto pela SEDUC, ou mesmo por outras instituições. Eu sempre procuro estar atento para poder estar mais atualizada, ou estar sempre tentando fazer o máximo do que a gente pode para atender qualitativamente a educação escolar quilombola. Em relação às dificuldades que eu encontrei quando cheguei no quilombo, a primeira foi a falta de estrutura, não tinha local para o professor ficar. Eu tive que morar na casa dos donos, do chefe da família, que era o seu Jesus. Fiquei um tempo morando num quarto que ele cedeu para eu morar. E eu dava aula no salão, na sala da casa dele. E isso até meados de 2006. Porque depois eu saí da escola em 2005, deixei de atender a escola em 2005. Aí vim para a cidade, aí depois retornei início de 2006, mas por questões burocráticas, administrativas, porque então eu já era funcionária do quadro estadual, eu não poderia continuar mais atuando na educação lá no quilombo. Morando no quilombo, eu tinha que estar na cidade, numa instituição estadual, porque não houve um acordo, termo de cooperação técnica, não foi feito entre Estado e município para que eu continuasse pelo Estado atuando no quilombo. Aí eu vim para a cidade. Outra dificuldade era a questão do isolamento. Eu morando lá, eu só vinha para a cidade uma vez por mês. Aí eu perdia um pouco dessa questão do vínculo da administração, orientação, supervisão. Eu trabalhava de acordo com a minha ética. Eu tinha meu horário de sala de aula, que eu trabalhava com os estudantes de manhã, cumpria meu horário certinho. Depois, no período da tarde, eu planejava, e no período noturno eu dava aula para os adultos.
Lembrando que esses adultos, eles foram matriculados por um pedido meu, porque o próprio município dizia que ele não era responsável pela educação de jovens e adultos, então não poderia me pagar para eu dar aula para essas pessoas, mas eu me propus, já que eu estou no quilombo, não me custa dar aula para eles, então vamos efetuar a matrícula. Eu não estou falando de pagamento, eu quero que matricule eles para que eles tenham a escolarização deles, né, no papel certinho, para que depois eles pudessem prosseguir os estudos. Eu recebia pelos alunos de primeira a quarta série, que na época ainda não tinha sido feito a reclassificação para a questão da nomenclatura ano, era a primeira a quarta série. E os de jovens e adultos eu trabalhava por uma vontade minha, por um entendimento meu, de que eles também mereciam escolarização, então eu comecei a fazer a alfabetização de jovens e adultos. Não tinha material, eu sempre utilizava o que eu dispunha na própria comunidade. Por exemplo, matemática, quando eu ia ensinar material de contagem, eu não tinha esses materiais que tem na cidade, cartolina para fazer aquelas coisas. Eu pegava coquinhos, frutas da própria comunidade, o que a comunidade dispunha do convívio dela, eu trazia para dentro da sala de aula para ensinar tanto os meus meninos do primeiro à quarta série, quanto na alfabetização dos adultos. E um pouco de material que ficou do professor anterior, que trabalhou na comunidade, eu comecei a utilizar esse material para trabalhar principalmente com os jovens e adultos. Hoje, o que eu percebo de dificuldade ainda é, principalmente para os professores do estado, é a falta de estrutura para esses professores. Porque foi construída uma escola em 2006, a pedido meu e do padre Luiz, que é o padre da paróquia de São Miguel do Guaporé. Foi feito um pedido oficial, através de documento, ao atual prefeito na época, finalzinho de 2005, início de 2006, Dr. Paulo Nóbrega. E ele atendeu o pedido na construção do prédio, né, da escola. E quando foi concluído, eu já não atuava mais na escola, mas o prédio foi feito e os alunos tiveram espaço para estudar. Mas, como eu disse, em relação ao estado, não tem. Então, quando os professores vão atender os estudantes do quilombo, eles que são matriculados na rede estadual, eles atendem esses estudantes embaixo das árvores que tem lá, que tem umas mesinhas, outras têm um chapéu de palha, então eles vão se adequando no espaço que a própria comunidade tem. E isso não é falta de reivindicação, tanto por parte da gestão, quanto por parte dos moradores. Sempre que se faz visita de coordenadores, né, relacionado a SEDUC, que vai no quilombo, é solicitado essa questão de estrutura, merenda. A merenda vai, mas quem faz merenda é os moradores, não tem uma pessoa específica que seja contratada do estado para fazer a merenda para os estudantes. É uma mãe de aluno que faz a merenda, ou os próprios professores que ajudam. Às vezes ela não está disponível para fazer, ou não está no quilombo, ou não está bem de saúde, mas cede o espaço e os professores fazem a merenda dos estudantes. E a sala de aula? Apesar de que a gente sabe que para processar a educação não precisa de um espaço físico bonito, mas eu acho que necessita pelo menos de uma estrutura adequada na questão da dignidade dos estudantes, já que existe recurso financeiro para isso. Se houver uma boa vontade da gestão pública e estadual, no sentido da Secretaria de Educação, de pensar em fazer um termo de cooperação técnica com o município, adequar a estrutura da escola que já tem, esses alunos serão atendidos mais dignamente, né, na questão da educação. Muitos alunos desistiram por conta disso, não só por conta do espaço, que é impróprio
para a realização de algumas atividades de sala de aula. Algumas você pode sim fazer no espaço aberto, é até bom, mas tem outras que precisaria de uma estrutura melhor, como matemática, que o professor precisa sempre estar se reportando um exemplo do quadro, alguma coisa assim. E o Estado não oferece, não tem oferecido. Transporte escolar para os estudantes que moram, porque a Comunidade de Jesus ela é composta de 3 núcleos familiares. 3 núcleos. Tem um núcleo principal, onde está a escola, e tem mais 2 núcleos secundários. Um fica mais próximo do núcleo principal e o outro núcleo fica uns 4 quilômetros descendo o rio abaixo. Esse núcleo tem bastante pessoas lá, porque a família é grande, né? Casaram e continuaram no mesmo espaço, tem filhos e tudo mais. Para vir para o núcleo principal onde está a escola, eles precisariam de transporte escolar aquático, né? O barco e tal. Tem o barco escola, mas é do município, mas o Estado alega que não pode pôr combustível nesse barco porque ele é da outra administração e não teria como justificar. Eu acredito que o termo de cooperação técnica resolveria essa questão, para que os estudantes que estão nesse outro núcleo familiar pudessem pegar esse barco escola e se dirigir até a escola em si, a sede, para poder estudar, participar das aulas. Vontade eles têm, eles não têm a condição para isso. E de minha vontade, assim, enquanto está atuando junto com eles, eu gostaria de estar atuando mais diretamente na educação escolar quilombola. Portanto, a busca de fazer a licenciatura em educação do campo é justamente por isso, porque é uma formação bem mais específica e vai de encontro com que a diretriz que a gente propôs na diretriz, né? Que sejam professores quilombolas, que atuem na educação escolar quilombola, a questão da formação, né? Que tenha a formação seja, né, voltada mais para esse público. Portanto, o interesse meu de fazer a licenciatura que eu faço agora na Uni, eu faço a licenciatura em Educação do Campo, Filosofia e Sociologia, na Uni de Rolim de Moura. Outros professores atuam na educação escolar. No estado nós temos 3, mas a formação deles voltada para esse público ainda é, digamos, muito incipiente, porque dos que estão lá, eu creio que houve uma formação que eles participaram, e ainda eu também participei, e ainda não era o que a gente pretendia, né? Entender como sendo formação para a educação escolar quilombola, mas já foi um início, foi um aceno de que outras formações virão, e que da forma que a gente acredita que deva ser. E do município, o professor municipal que atua, ele participou apenas de uma formação em Brasília, que também eu estive junto, e pediram para que eu indicasse nome de outros professores. Na época eu estava na interlocução entre CONAC e os professores do estado, e a gente conseguiu inserir o professor para que ele fizesse participasse desse seminário sobre educação escolar quilombola em Brasília. Mas estadual, do estado, agora que eu estou lembrando, ele participou de uma outra, mas isso sempre oferecido pelo estado. A rede municipal, que eu saiba, até o momento não fez nenhuma formação escolar relacionada com as diretrizes, não só para o professor, mas como para a sua equipe gestora compreender o que seja essa diretriz e buscar adequar a educação do quilombo a ela, não adequar não o inverso, né? Acho que a gestão, os professores é que tem que conhecer a diretriz, conhecer a realidade do quilombo e fazer as devidas adequações.
Outro ponto assim, que para mim é primordial é a questão do currículo. Eu vejo que se melhorasse o currículo focado na realidade do Quilombo, seria muito mais proveitoso para os estudantes, seria muito mais teria muito mais alunos matriculados, porque eu percebo que eles não se reconhecem nessa questão de quando começa a trabalhar, se reconhecer ali dentro dos textos, se reconhecer dentro do que está sendo proposto para eles. Eu acho que se reconhecer dentro disso é muito importante, da mesma forma que eu estou sentindo agora, dentro da licenciatura da educação do campo, eu me reconheço dentro de tudo aquilo que a gente estuda. E aí, diante disso, eu percebo que é bastante importante a questão do currículo para o Quilombo, para que os alunos consigam se reconhecer dentro dessa estrutura de escolarização, né? Dentro de tudo isso, conteúdo, as formas de fazer avaliação, a forma como eles são avaliados, o calendário, se isso for adequado dentro do que a diretriz propõe, eu creio que os alunos, os estudantes irão se reconhecer ali dentro e a sua participação, o seu interesse pela escolarização, muito mais do que uma obrigação, um interesse endógeno, né, deles, seria maior. E no momento que eu tenho para falar é isso, havendo necessidade da gente reportar e falar mais alguma coisa, eu estou à disposição.